Boa tarde e a paz do Senhor para todos. Venho nesta tarde aqui mais uma vez com uma palavra, de Deus, para que esta palavra nos sirva, de alerta, nos sirva para seguirmos o verdadeiro Evangelho de Cristo, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 9, aonde Jesus, invocando os seus discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leves convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhas duas vestes. E em qualquer casa que entrardes, ficai ali, e de lá sairás. E se em qualquer cidade vós não receberem, saindo vós dali, sacode o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Louvado seja ao nome do Senhor. Bem, amados, queridos ouvintes da palavra de Deus, nós vemos aqui, Deus Jesus invocando os seus discípulos e ensinando aos seus discípulos como eles deveriam fazer e o que eles deveriam levar. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 1, Jesus começa invocando os seus discípulos, seus 12 discípulos. E deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos deu todo o poder e virtude para expulsarmos os demônios e curarmos enfermidades. Mas hoje nós estamos vendo um povo que foi levantado por homens para abrir templos e nesses templos formarem multidões e esquecendo a vocação que foi chamada. Por exemplo, nesse versículo 1, Jesus, ele nos dá poder e virtude para nós expulsarmos demônios e curarmos enfermidades. Hoje, raramente nós estamos vendo isso nos profetas de Deus, nos discípulos de Deus. Pois vemos uns discípulos fracos, os discípulos que não têm coragem de orar pelas pessoas, que não têm coragem de expulsar demônios. Na realidade, ficam brincando com a palavra de Deus, brincando de ser crente. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 2,
Jesus fala, e veio-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Nós temos que aprender uma coisa que Deus nos tirou do mundo, nos escolheu para pregar o seu evangelho, para pregar o reino de Deus. Mas nós vemos o evangelho do Senhor sendo desfeito, o povo pregando o evangelho do Senhor de uma maneira totalmente ao contrário do que Jesus nos ensinou. O povo pregando o evangelho do Senhor para enricarem, para conseguir os seus próprios objetivos. Mas eu estou aqui nessa tarde para abrir os olhos dos membros dessas igrejas, desses templos religiosos, para que elas venham entender a sua vocação, o seu chamado. Para que elas venham entender que o seu chamado à casa do Senhor foi para pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Foi para pregar a palavra do Senhor, como Ele nos ensinou. Louvado seja Deus. Versículo 3, Jesus diz assim, e disse-lhes, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhas duas vestes. Amados, queridos ouvintes, nós vemos hoje pregadores que se dizem pregar o evangelho de Cristo, cobrando aí absurdos em dinheiro para pregar o evangelho de Cristo. Nós vemos cantores famosos cobrando o absurdo para louvar, louvores de Cristo. Amados, mas essa palavra que Deus aqui está nos ensinando é para que a gente nada leve, para que a gente não busque dinheiro, para que a gente faça o que Ele quer que nós faça, que é pregar o seu evangelho e curar os enfermos, expulsarmos demônios. Isso é o verdadeiro evangelho de Cristo. Mas muitos hoje estão aí abrindo templos e templos, dizendo ser de Cristo, dizendo pregar o verdadeiro evangelho, dizendo que prega a salvação, mas na realidade, se nós formos a observar o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, está totalmente ao contrário do que Jesus está nos ensinando aqui em sua palavra. Louvado seja Deus. Versos 4. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. Versos 5. E se em qualquer cidade vós não recebereis, saindo vós dali, sacode o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Nós vemos muitos aí que se diz ser levantado por Cristo, mas na realidade não são levantados por Cristo, são levantados por homens. Tem que fazer
vários estudos teológicos, cursos para pregar a palavra do Senhor e não prega como deveria pregar, como deveria ser, e fica enganando as pessoas com flores, com bonanças, com prosperidades, porque tem medo, são os covardes, tem medo de pregar a verdade. Mas a Bíblia está dizendo aqui que aqueles que não nos receberem, a gente bata os pés para sair a poeira, aleluias, em testemunho contra eles. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós pregarmos para alguém, para alguma pessoa, e aquela pessoa não der ouvido à palavra de Deus, não está mais na sua responsabilidade, não está mais na minha responsabilidade. Está na responsabilidade de Cristo, por não dar ouvido à palavra de Deus. Amados, por que está acontecendo muitas coisas estranhas nesse mundo? Por que o amor de muitos estão esfriando, como diz as Escrituras? Por que muitos estão se afastando das igrejas, das congregações, e não conseguem mais voltar para o Senhor? É por isso, por ser tão enganado de uma maneira que não sente mais vontade, esfria, não sente mais vontade de buscar a presença de Deus, de buscar verdadeiramente a Cristo. Por culpa de alguns pregadores, alguns pastores, que acostuma aquelas pessoas em algo que não vem de Cristo, em algo que não vem da palavra de Deus, com flores, e aquelas pessoas, quando vem a prova, a tentação em seu caminho, elas não aguentam e se afastam dos caminhos do Senhor. Amados, queridos ouvintes, muitos templos estão sendo levantados, muitas igrejas, milhares de igrejas, de placas estão sendo construídas. Mas a verdadeira igreja de Cristo sou eu e é você. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Muitas vezes nós estamos buscando a presença de Deus em lugares errados. Pois se a própria palavra de Deus está dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, e você está dentro de um templo, dentro de uma igreja, e não está conseguindo sentir a presença de Deus, e muitas vezes você leva até o nome de frio, de crente frio. Mas, amados, como nós vamos receber a presença de Deus dentro de um templo feito por mãos de homens, se a própria palavra está dizendo que ali Deus não habita? Sabe por quê, meus amados? Porque Deus habita dentro de mim e dentro de você. Na realidade, esses templos, essas religiões que estão levantando por aí, na realidade,
são para o seu próprio crescimento, são para explorarem as pessoas, são gananciosos por dinheiro, e você não vai conseguir achar a presença de Deus nesse lugar. É mais fácil. Eu estou aqui sozinho neste lugar, pregando a palavra de Deus, mas eu tenho certeza de uma coisa, que Deus está comigo neste lugar. E que eu estou com a presença de Deus dentro de mim. Presença essa que eu não consigo encontrar dentro de templos feitos por mãos de homem. Certa vez, eu resolvi me afastar de uma igreja, né, de uma religião, e depois de 3 meses, mais ou menos, o pastor resolveu ter uma conversa comigo. E nesta conversa, eu falei para aquele pastor, disse: pastor, eu tenho um sonho. E ele disse: qual é o seu sonho? Aí eu disse: o meu sonho é montar um som para mim e pregar o Evangelho de Cristo nas ruas para as pessoas, nas praças, no meio do mundo, aonde Deus colocar, aonde Deus colocar-me para pregar. E o pastor olhou bem sério para mim e disse: eu nunca vi ninguém prosperar desta maneira. Mas ele não entendeu o significado do meu sonho. Porque o meu sonho é pregar nas ruas, não era para prosperar. Futuro, coisas materiais, riquezas, não era para prosperar. E não é até hoje. O meu foco é ganhar almas para o reino, como Jesus ensinou os seus discípulos de Cristo. Eu sei que passamos um tempo conversando, e eu me entristeci com aquilo, fiquei triste, porque eu não esperava receber essa resposta de um líder, de uma congregação, de uma religião, mas recebi. Isso me deixou muito triste. E eu resolvi, definitivo, me afastar dessa religião e fazer a obra de Deus individual, pois não estava me sentindo feliz naquele lugar. Quando, com poucas horas que aquele pastor foi-se embora, chega uma mensagem no meu privado, vem até com uma fotozinha, um comentáriozinho. Mesmo que a abelha tente explicar para a mosca que o mel é mais doce do que a fezes, mas bom, a mosca nunca vai entender. Ela vai sempre escolher a fezes. Eu não esperava receber algo assim de um líder que se diz cristão, que se diz ser sábio, tem muitas denominações abertas. Eu não esperava. E entendi do que ele quis me chamar. Mas entreguei a Deus e oro por ele, peço a Deus que abençoe a vida dele. E é isso.
Gente, eu estou aqui nessa tarde para abrir os olhos de vocês, para dizer para vocês que Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos de homem. E o Evangelho do Senhor está sendo pregado de uma maneira absurda, muito diferente do que Jesus nos ensinou. Muitos hoje querem pregar, só prega se tiver cachê, só prega se tiver o dinheiro. E o verdadeiro caminho não é esse. O verdadeiro caminho é Cristo, é a salvação. Portanto, amados ouvintes, foi até aqui a palavra que Deus me deu. Fica na paz, que Deus, através dessa palavra, vem abrir o seu entendimento, que para você ser uma pessoa de Deus, não precisa você estar preso em uma religião, porque essa religião não pertence a Deus. O que pertence a Deus são as almas. As almas, sim, Deus zela por elas. Mas esses templos aí que estão abrindo, bando de gananciosos, enganando as pessoas, e o pior é que as pessoas estão tão iludidas com este evangelho que está sendo pregado, que muitas vezes não dá ouvido uma verdadeira palavra como esta que eu estou pregando neste lugar. Mas é assim, amados ouvintes. Fica na paz, que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu espero que esta palavra venha abrir o seu entendimento. Em nome de Jesus.